Fala galera, Cleison Leve aqui, começando mais um vídeo do quadro A Um Passo do Milhão. O quadro onde eu entrevisto empreendedores que estão, ou pelo menos acham que estão, a um passo do milhão, precisando apenas de mais distribuição através da internet da sua oferta. E hoje nós estamos aqui com ele, que é conhecido como o Senhor das Multas, que evita a suspensão e a cassação do direito de motoristas que sofreram com multas de trânsito. Christian Ribas. Boa tarde. Como é que tá, Christian? Tudo bom, Cleiton? Vamos falar hoje de problemas com a suspensão da CNH. Isso mesmo. O mal do século. Algum motorista que sofre com isso diariamente. É incrível o número de motoristas que perderam as suas carteiras ou estão perdendo essas carteiras de uns anos para cá. Por quê? Isso só condiz com o aumento da fiscalização, né? Antigamente não era tão assíduo como a gente pode ver hoje. Se vai sair, por exemplo, na 239, a chance de ter um radar móvel ali é muito grande. Fiscalizações de câmeras, né? Até mesmo em algumas cidades hoje existem veículos com câmeras flagrando situações de multas, né? E assim gerando mais infrações. Então, o aumento da fiscalização junto com o aumento a rigidez que está a pontuação das carteiras, né? A pontuação aumentou? Exatamente. A pontuação sobre essa questão da nova legislação de trânsito, ela ainda não entrou em vigor. Ainda tem mais alguns meses para ter essa adequação, né? Vai ser uma questão que vai dar uma ajuda para alguns motoristas, né? O que vai mudar? Na verdade, eu nem sabia dessa nova legislação. Eu tô falando daquela que há algum tempo atrás, por exemplo, que eu vi, mudou algumas leis, né? Como é que chama? Lei de trânsito? Isso. Que, por exemplo, uma ultrapassagem em um local proibido dá quantos pontos hoje? Ah, entendi. Por exemplo, essa multa em específico, tá? Ela é uma infração que tem algumas variáveis. Por exemplo, se você ultrapassar numa linha amarela, é um tipo de situação. Se você ultrapassar em duas linhas amarelas, é outro tipo de situação, né? Então, você pode ter o seu direito de dirigir suspenso ou pode não ter o direito de dirigir suspenso. Dependendo da gravidade da infração, né? Dependendo da gravidade da infração. Então, cada cliente é diferente? Cada pessoa é diferente? Como é que funciona? Na realidade, o Código Brasileiro de Trânsito, né, ele é único. Então, se enquadra para qualquer tipo de cidadão habilitado. Quantos pontos perde uma carteira hoje? Hoje, atingindo 20 pontos, já gera um processo de suspensão do direito de dirigir. 20 ou 21? 20 pontos. Não é mais 21? Mudou ou nunca foi? Não, é que... isso ou eu que estou esperando não, 21? sabe que isso a maioria das pessoas acredita que pode ter 20. Mas, na verdade, com 20 já gera o processo. É uma curiosidade, eu acreditava até agora que poderia ter 21 pontos. Exatamente. Não pode? Não pode. Com 20 tu já perde? 20 pontos. Limite é 19. Aí é a explicação. Por eu ter perdido a minha. É o detalhe. Tá. Tu tá conhecido hoje na região como Senhor das Multas. É impressionante o quanto as pessoas agradecem ele. Os clientes dele, eu fui com ele esses tempos em Porto Alegre, lá onde que a gente foi? Na FAMURS. Na FAMURS, negócio de prefeituras. Eu cheguei lá, os caras não deram bola pra mim. Eu esperei uns 20 minutos até eles ficar falando bem do Cristo, e um abraçava o Cristo, esse aqui salvou minha carteira, eu vou esse aqui, ou não sei o que. E a empresa, aquele dia eu fiquei meio espantado com a satisfação dos teus clientes. Exato. Por quê? E são todos assim, eu já vi outros, né? Sim, é que... Por que aquelas pessoas estavam tão satisfeitas com o teu trabalho? A palavra é simples, é solução. Solução. O primeiro é um problema muito grande que tu resolve, né? Com certeza. Porque a habilitação hoje não, sempre foi essencial, né? E como que tu faz pra... Pelo que eu vi aquele dia, eles tinham perdido a carteira ou eles estavam com a carteira suspensa.
Pelo que eu entendi, os 3 que estavam lá, que eram os teus 3 clientes, tu tinha... Parecia, eles estavam falando como se tu tivesse feito uma mágica que ressuscitou a CNH deles. Até, inclusive, sobre essa situação específica, um deles tinha sido autuado mas por uma situação irregular, tá? Foi uma multa, inclusive, uma multa por se recusar a um procedimento de bafômetro. Porém, esse condutor ele acabou não sendo notificado e por conta disso ele perdeu o direito de se defender. Aí teve a sua habilitação suspensa, né, o seu direito de dirigir bloqueado, sem saber. Ele estava lá com a família dele, fazendo um passeio, foi parado e aí foi constatada essa situação. Aí houve um constrangimento enorme, o carro foi guinchado e tudo mais. Por que tinha sido? Porque ele não foi notificado do processo. Ele não teve direito de se defender e teve o direito de dirigir bloqueado sem saber. Ele foi cassado ou foi... Ele foi suspenso. E aí no dia dessa abordagem ainda gerou uma cassação por estar dirigindo com a habilitação suspensa. E daí tu conseguiu reverter esse quadro. Exatamente. E como é que tu faz isso? Porque muitas empresas... Como que é o nome da tua empresa mesmo? É Multimultas. Multimultas. Muitas empresas desse segmento não conseguem resolver, né? Eu mesmo peguei serviço de uma empresa, mas a única coisa que ela fez foi adiar. Exato. Que já é a 8ª maravilha do mundo, né? Eu tinha perdido uma carteira e consegui andar 2 anos ainda com os processos jurídicos que se fala. Exato. Para empurrar a cassação. Gleison, esse ponto que tu comentou agora, eu até diria que é um dos nossos diferenciais, tá? Porque o que acontece? Esse segmento de defesa de multas tem diversas pessoas ou empresas que atuam às vezes não com uma seriedade ou honestidade com o seu cliente. Então a gente preza em ter essa transparência, né? O que seria essa transparência? Por exemplo, tem situações que não tem o que fazer, que não vai resolver e eu tenho que dizer, cara, você está errado. Não adianta a gente fazer que não vai resolver. Só que existem empresas que não têm essa transparência com o cliente e causam uma falsa ilusão ou criam uma falsa expectativa de que o problema será resolvido, né? Qual que é a transparência que tu passa, que a tua empresa passa? Bom, nessa situação. Certo. Vamos especificar a situação. Qual que é essa situação que tu falou? É da pessoa que perdeu, foi cassada ou foi suspensa? Qual que é a diferença? Vamos falar, já que a gente está falando de multa de bafômetro, vamos usar um exemplo de um condutor que foi lá e fez o teste e foi constatado que ele estava com álcool no sangue. Esse é um tipo de processo que a gente pode mover no judiciário que o juiz não vai aceitar, porque foi constatado bafômetro, a embriaguez. Né? Entendeu? E aí o que acontece? O que eu posso ajudar esse condutor é a ele ganhar um tempo para ele poder dirigir. Entendi. Entendeu? Não vou dizer para ele, cara, tu vai ter o teu direito de dirigir recuperado, sendo que eu sei que não vai ter, entendeu? E essa é a situação. Mas mais uma colocação, por que ganhar tempo? Tá? Porque existem 2 formas de recorrer. Uma delas é a via administrativa e a outra é via jurídica. Sabe a diferença? Não? Vamos entender agora. Vamos só alinhar. Então agora estamos falando de cassação Cassação e suspensão por qualquer coisa? CNH. Isso, vamos... Qualquer coisa, tá. Qual que é a diferença? Qual que é as 2 opções? Bom, o condutor, para ser cassado, ele tem que estar suspenso. Faz sentido. Entendeu? Por quê? A cassação é a maior e, digamos, pior penalidade que existe no Código... O último estágio. Brasileiro. O primeiro estágio é o quê? Suspensão. Exato. O segundo estágio é a cassação. Eu sou suspenso agora por 21 pontos. Qual que é o procedimento? O que acontece com a minha carteira agora? Eu tomei 21 pontos. Ou 20, né? No caso, tomou 20 vai ser suspenso. Tomou 20 vai ser suspenso. Tá, hoje completou 20 pontos na minha carteira. O que acontece daqui para frente? Bom, qual é o processo, tá? Para gerar uma suspensão por excesso de pontos, que seria o caso aqui, você tem que ter tido essa somatória de mais de 19 pontos dentro de 12 meses. De um ano, né? No prazo de um ano. É 12 meses. Não, entendeu? Período de um ano. Um período de... Tá, pode ser. Ok. Enfim, e o que acontece? Após isso, o Detran vai constatar
que houve, que excedeu a pontuação e vai gerar um processo administrativo. Processo. E aí, nesse processo administrativo, o condutor tem a opção de se defender, entendeu? Esse processo não é a suspensão ainda. Ainda não. Tá. Aí, às vezes, o condutor opta por recorrer, às vezes opta por não recorrer. Então, eu tomei, no meu caso, tomei 20 pontos, tomei um pouquinho mais, não foi culpa minha, isso é bem claro. No período de um ano, o Estado entrou com um processo jurídico. Administrativo. O Detran, não é nem o Estado, o Detran entrou com um processo administrativo. Eu nem vi, nem sabia, nem fiquei sabendo, não fiz nada e eu perdi esse processo administrativo. Aí aconteceu a suspensão da minha CNH. Ela ficou bloqueada. Ela ficou suspensa. Exato. Quanto tempo ela fica? E daí, depois da suspensão, o que acontece? Bom, geralmente uma situação dessas, o prazo de suspensão são 6 meses. Então você não pode dirigir dentro desse período. Ok. Após o período de 6 meses, o que você faz? É a reciclagem, que seria as aulas teóricas e a prova teórica para poder reaver o seu direito de dirigir. Depois de 6 meses. Exatamente. Tem situações onde, nesse tipo de ocasião, que o Detran ele acaba gerando um processo de suspensão com multas administrativas. Às vezes tem uma multa do veículo lá, condição do veículo sem licenciamento. Então são situações às vezes que não é uma infração do condutor, ele não está cometendo uma infração de trânsito. Então, recorrendo ao nosso Tribunal de Justiça do Estado, conseguimos reverter esse tipo de situação. Quando é uma infração do carro, coisas irregulares com o veículo, é diferente o processo de quando é uma multa que ocorreu por causa do motorista. É diferente? É diferente. Não causa suspensão? Não, ela causa, só que o que acontece? Se a gente fazer uma defesa no Detran baseado nessa tese, é muito difícil que seja aceito, entendeu? Agora, aos olhos do Tribunal de Justiça, o entendimento é diferente. Então, eles entendem que se trata de uma multa administrativa e que ela não se enquadraria junto nessa pontuação. E aí, por conta disso, consegue ser revertido um processo dessa situação. Agora eu comecei a entender. Então, existem 2 processos. Que é o processo administrativo também do veículo? Isso. O processo do veículo é administrativo. Na realidade, eu vou te explicar, vou te dar uma palhinha aqui de um resumo de como funciona para a gente poder também alinhar um pouco mais. Hoje, quando você é autuado por uma multa que vai te gerar uma suspensão ou uma cassação, você sempre tem 2 formas de poder recorrer. Uma delas é a forma administrativa e a outra é a via jurídica. Tá. O que muda? Na via administrativa, quem vai te julgar é o Detran. E na via jurídica, quem julga é o juiz do Estado. É fora do Detran daí. Exato. Então, o que acontece? Basicamente, na via administrativa, é as notificações que você recebe com prazo para poder recorrer, aonde o Detran vai te julgar. Você pode recorrer pelo Detran. Pelo Detran, que é os prazos que ele dá. Então, o que acontece? O Detran, ele autua, ele lhe dá a opção de se defender e ele também julga. Então, entendi. Por isso que acontece muitas situações de, no administrativo, ganhar tempo. Porque eles acabam demorando muito para fazer os julgamentos e isso também faz ganhar um pouco mais de tempo para o condutor não perder a carteira, entendeu? Entendi. Só que chega lá no final, vai perder, entendeu? No administrativo vai perder. No administrativo vai perder de qualquer jeito. São raros os casos que são resolvidos no administrativo. O que consegue é adiar. Exatamente. Qual é o tempo que consegue ser adiado? Eu lembro, a minha carteira foi adiada, né? Um processo pode chegar até 4 anos e meio, mais ou menos. Já é interessante, exato, né? Agora, só para concluir, o recurso administrativo, pelo fato do juiz do Estado julgar, não ter vínculo nenhum com o Detran, também devido à nossa experiência que estamos no mercado, a gente já conhece as brechas, as jurisprudências, as situações onde já tem uma decisão que a gente sabe que tem um resultado positivo devido aos históricos. Então a gente trabalha nessas teses, nessa linha de defesa. Então a gente gosta de mover uma ação onde a gente já sabe que a possibilidade de ganho é enorme. Baseado na experiência de vocês. Exatamente. Baseado em todos os casos que já deu certo. Às vezes o cliente, Christian, mas eu quero mover um processo e tudo mais.
Só que eu olho para aquele processo e eu sei que não vai ser favorável. A gente não faz, a gente prefere não mover e fala assim, cara, o que a gente pode fazer é, então, fazer o administrativo, mas não adianta você investir um valor no jurídico se eu sei que não vai ser favorável. Dependendo do cliente, a tua empresa não pega o serviço? Não pega. Vocês só pegam... Não é que a gente não pega o serviço, a gente não fecha um negócio sabendo que não vai ser interessante para ele. Que não vai ser interessante. Até hoje, o nosso principal fundamento é trabalhar com indicação. Clientes que a gente resolve, acabam nos indicando e tudo mais, esse foi sempre o nosso forte. Quanto tempo de empresa? Em 2021, vamos fechar 3 anos. 3 anos. Como que começou? Antes da tua empresa, antes de tu criar essa tua empresa, o que tu fazia? Como eu cheguei? Como tu chegou a essa área de multas de trânsito? Certo. É uma história bem engraçada. Antes de eu começar, eu tenho um amigo meu desde a infância, que uma época eu botei ele trabalhar comigo na empresa que eu trabalhava. Eu era representante comercial. Representante comercial. Ele trabalhou conosco há um tempo e tudo mais. E aí, a vida foi passando. Ele saiu, eu saí daquela empresa. E teve um momento que eu estava querendo inovar, fazer uma coisa nova, aprender uma coisa nova, e ele me convidou para trabalhar em uma empresa que prestava assessoria em recursos de multas. Uma empresa que prestava serviços para serviço de assessoria de multas. Mesma área que tu está fazendo agora. Exatamente. Então, antes de eu ter a empresa, eu já trabalhei na área. Antes de ter a tua empresa, tu começou trabalhando numa empresa da mesma área. Exatamente. Foi ali que eu aprendi como é que funcionava e tudo mais. E acabei saindo dessa empresa por alguns desacordos, coisas que eu não concordava, que às vezes era induzido a fechar um negócio com um cliente que eu achava que não era o mais justo possível. Mas por conta disso eu acabei saindo. Era o mais lucrativo para a empresa, era mas não era mais justo empresa, para o cliente. Mas não era mais o eficiente para o cliente. Né? E por conta disso eu acabei saindo. Então, e após isso montei a empresa e comecei a trabalhar e estamos aí. Junto com esse sócio? Junto com esse sócio por um bom tempo. Tá, e nessa empresa que tu trabalhou, e essa que tu construiu, o foco foi melhorar o que estava de errado ou o que não estava tão bom naquela outra? O nosso foco sempre foi 2 grandes diferenciais. Trabalhar principalmente com a transparência, o que pode ser feito, pode, o que não pode, não pode. A gente não gosta de, tu tem um percentual X de chance de dar certo ou não dar. Seu cliente nunca vai poder ter um embasamento, digamos assim, assertivo. Um assertivo. O que será que vai acontecer, sabe? A gente sempre trabalhou no nosso histórico. Tá, então o primeiro pilar de vocês é a transparência. O cliente vai chegar e vai dizer, eu tenho esse problema. Exato. E eu quero fazer isso, né? Porque a gente sempre quer algo a mais, né? Que nunca dá. Eu quero isso. E a maioria das empresas, já caiu no golpe das empresas, Wesley? A maioria das empresas, não, pode deixar. Nós, comigo. Tudo certo, tranquilo, fica tranquilo. Paga o boleto aqui que vai ser resolvido. E na maioria das vezes não é resolvido. E nessa área de multa, então, exato, que é um problema muito grande... Isso era uma coisa comum. Eu passei por isso várias vezes. A pessoa precisa disso, dá para fazer? Claro que dá para fazer. Paga o boleto aí que a gente vai fazer tudo certinho. Não acontecia. Né? Não acontecia. E tu, como funcionário daquela empresa, identificou que não é bacana. Não era exatamente a forma que eu gostaria de trabalhar. Não é. Então, o primeiro pilar de vocês é a transparência e veio lá da experiência da primeira empresa. Com certeza. E qual que é o segundo que tu estava falando? O segundo é um diferencial na nossa prestação de serviço mesmo. Prestação de serviço. Por quê? O que acontece? Geralmente, quando você vai recorrer a uma multa, um processo, as empresas comuns, o que elas fazem? O motorista vai lá, entrega a notificação, ou eles identificam o prazo para recorrer, fazem a defesa, entregam e deu. Só que o que acontece nas entrelinhas? Quando esse recurso for lá para julgamento, em algum momento ele vai ser julgado. E quando ele for julgado, será aberto um novo prazo de defesa. E na maioria das vezes, o condutor ou o cliente, ele não recebe a notificação. Ou às vezes não está em casa, a notificação do novo prazo de defesa. Quem que gerou esse novo prazo de defesa? O Detran, por exemplo, ele jogou a defesa. E por que o cliente não recebe? Por diversos fatores. Tá. Às vezes por não estar com o endereço atualizado, entendi. sabe? E aí o que acontece? O que é o problema? O problema é que quando ele abre um novo prazo, ele é curto.
Ele quem? O prazo para se defender. Quem abre? O Detran. O Detran. Então, se não for recorrido dentro desse novo prazo, vai tudo por água abaixo. Bloqueia a carteira, entra o valor da multa. E as empresas comuns, o que elas fazem? Elas deixam isso por conta do cliente. Para o cliente entrar em... Para o cliente cuidar, monitorar. Mas o que a empresa eles faz? Eles só fazem a defesa do protocolo. Então, a gente se dá esse cuidado. Só um minuto. A empresa padrão, normal, a que tu trabalhava, por exemplo, eu sou o cliente. Uhum. Aí eu paguei a prestação de serviço. Aí a empresa entra com o que ela entra? Ela entra com a defesa. Com a defesa. Uhum. E daí ela deixa para eu... Para te cuidar quando abrir um novo prazo, por exemplo. E avisar ela? Ah, Cleison, vai vir daqui a um tempo, vai chegar uma notificação na tua casa. E daí tu passa para nós. E daí tu traz para nós aqui que a gente faz a segunda. Tá, isso geralmente não dá certo. Exatamente. Muitas vezes dá problema. E aí o cara que pagou pelo serviço, tinha uma programação de dirigir e tudo mais. Sim, acabou, não chegou, não entregaram, não viu que tinha e acabou perdendo Com certeza. E hoje nós disponibilizamos um sistema de monitoramento. Ele faz esse monitoramento mensal e garante que esse prazo não seja perdido. Ou seja, você como meu cliente não vai ter essa responsabilidade. Eu não vou precisar saber de nada do que está acontecendo na parte... O que tu vai fazer é o seguinte, mandar um WhatsApp para a nossa equipe aqui e perguntar como é que está o andamento. Simples. Vai deitar a cabeça no parceiro de noite e dormir. Como que vocês fazem esse monitoramento? Utilizamos de um sistema. A notificação que viria para o endereço da pessoa... Vai para onde? É que existe uma outra forma de monitorar. Tá. Qual que é? É uma expertise nossa interna aqui da empresa. Qual que é? Pode revelar ou é segredo de Estado? É segredo de Estado. Então, um dos diferenciais... É um sistema interno. Tá? Um sistema interno que permite com que a pessoa não precise se preocupar e fique cuidando de nada do sistema jurídico, daí? É o sistema jurídico? O sistema administrativo. Do sistema administrativo das suas multas. Entendi. Qual que é o outro diferencial? Bom, a questão que nós estávamos falando digamos até de uma transparência, né? Por exemplo, o nosso foco é trabalhar com processos de suspensão e cassação. Não que nós não se o cliente, eu quero recorrer a uma multa simples, que é uma multa de sem cinto ou de sinal vermelho. Não que a gente não faça, mas a gente dá ênfase para processo, onde o condutor vai perder o direito de dirigir. O processo por cassação, por suspensão ou cassação. Exatamente. E aí, onde é que entra esse ponto de transparência? Por quê? Geralmente, o que o pessoal faz? Uma multa simples, o que a maioria das pessoas não sabe é que quando você recorre, você não vai conseguir anular o valor dela. De cada 1000 multas, uma talvez você consiga anular. Aquela parada de pegar a multa e recorrer para não mandar lá pro gatinho lá eu já fiz, também não funciona. O pessoal acha muito Por que não funciona? O pessoal acha muito que com o recurso tu vai anular o valor da multa. Então, cara, isso é uma coisa que... Para que é o recurso? O recurso serve para evitar que confirme a pontuação. Em multas simples. Tá? Aquele recurso que a gente mesmo pode fazer de mandar... Na realidade, para todas as infrações é isso. Você pode fazer e mandar para todos. Tá. Só que eu digo numa multa que não vai gerar um processo de suspensão ou de cassação. Uma multa ali de estacionamento, por exemplo, que hoje está sendo muito comum. Às vezes o pessoal passa que com o recurso tu tem uma possibilidade grande de anular o valor ou algo do tipo, entendeu? Sendo que não há. Então, por exemplo, eu não vejo necessidade de uma pessoa que tem uma multa simples recorrer. Por quê? O valor vai ter que ser pago igual e ela não tem risco de perder a carteira por estar com esses pontos, entendeu? Entendi. O que anula é só os pontos, não o valor. Não é que anula. Na verdade, como o Detran ele só pode confirmar os pontos depois que fizer o julgamento completo de todas as instâncias de defesa. Que são quantas? Que são 3. 3 instâncias. Exato. Por isso que demora tanto daí. Exato. Daí o que acontece é uma demanda grande, eles demoram para julgar e acaba demorando e os pontos não entram, entendeu? Entendi. Então, por isso também que é importante o monitoramento. Inclusive o moço ali que está de pé, que acabou de chegar ali, ele vai precisar desse serviço no tempo, né? Muito. Na verdade, ele já está usando. Ele já está usando esse serviço. Antes de começar o vídeo aqui, a gente já fez um... Entendi. Já está é o que eu estava falando, é o mal do século, né? Perder a CNH, estamos aqui, entre 6, 3 já perderam. Vini, como é que tá os pontos na carteira aí? Estamos segurando. Tu faz certinho, não perdeu nem ponto? Tá na provisória? Não, Não tá com ponto legal, tudo mas assim? quando eu peguei a carteira
oficial, assim, foi 3 multas em 2 semanas. Nunca perdeu a carteira? Não perdi. Tá, mas vai perder. Rapidinho. Vamos lá, uma hora vai chegar. Eu vou dizer, não. Ou não. Ah, né? Tu vai tomar uma suspensão ou uma cassação, mas tu pode evitar isso com o senhor das multas aqui. Tá, nós estávamos falando que o mal do século a cassação de multas. Qual que é a mais normal? Qual que é o cliente que chega mais até vocês falando o quê? O que mais acontece? Qual que é o problema? Hoje temos... 80% do teu cliente é o quê? Hoje eu poderia enquadrar 80% em 2 situações. Duas. Que é a suspensão de dirigir, a suspensão do direito de dirigir por multa de bafômetro. Bafômetro é a maior? É a que mais acontece? Ela bate muito parelho com a cassação, que é uma infração que ela pode ser feita por abordagem, pelo agente de trânsito, ou gerada automaticamente pelo sistema Detran. Dá um exemplo de cassação. A que mais acontece, junto com multa de bafômetro, é a cassação que gera pelo sistema Detran. Por que gera pelo sistema Detran? É uma situação que principalmente é a situação que a gente mais gosta, porque é a que a gente tira de letra. É o caso que, vamos supor que você está suspenso, por algum motivo ficou a tua carteira bloqueada. No caso não é uma suposição, mas vai lá. Aí tu tem um veículo que está no teu nome, só que não é só tu que dirige esse veículo na família. Aí foi lá, algum familiar seu pegou o veículo, foi dar uma volta e acabou tomando uma multa de velocidade. Com o carro no seu nome. Exatamente. Por algum motivo você não fez a apresentação de condutor ou não conseguiu apresentar um condutor. O que acontece? O sistema do Detran identifica o seguinte: o veículo aqui no nome do Cleison levou a infração X, não apresentou o condutor. Opa, o Cleison está suspenso. Mas como ele não apresentou o condutor, ele é o responsável, então vamos gerar uma cassação aqui para o Cleison, assim que funciona. Exatamente isso que aconteceu comigo. Exato. Nós chamamos de cassação virtual. E não acontece a suspensão antes? Vai direto para a cassação? Não, é porque é o seguinte, você já tem que estar suspenso para poder ser cassado. Entendi, passou. Então comigo foi assim, passou os 20 pontos, eu fui suspenso. E aí, para cassação, o que aconteceu? E aí, a partir daí, quando você está suspenso, se você for pego, ou se tomar uma multa no seu nome, aí é cassado. O que aconteceu? Eu parei numa blitz e eu não sabia que a minha carteira estava cassada. Aliás, eu não sabia nem que estava suspensa, e daí foi cassada, né? Eu não sabia que ela estava suspensa, e aí tomei uma cassação, sem saber. Qual que é o valor da cassação hoje? Que eu lembro que foi bem pesadinho. O valor da multa de cassação é R$880. Então, é uma multa, né, pesada. Multa de bafômetro é uma multa de R$2.934, mais pesada ainda, né? R$3.000 quase. E ainda tem alguns agravantes também. Às vezes, se for reincidente 2 vezes no bafômetro no ano, a multa vem de essa multa de 3 mil, esse aí não tem como recuperar? Não tem como converter isso ou tem? Cara, até tinha situações que eram mais fáceis de anular junto o valor. Dependendo da situação, tá? Eu gosto de frisar que cada caso é um caso e tem situações que se resolvem e outras não, às vezes por um pequeno detalhe. Falando especificamente do bafômetro, o teu foi bafômetro? Quanto foi a multa? Lembra? Foi isso aí. Quase R$3.000. Quase 3 mil. Falando especificamente da multa de bafômetro, que é a que mais acontece. Existem casos que dá para anular o valor? Tem que pagar ou é só a pontuação? Ou não dá para anular nem a pontuação? Existe. É que na realidade, quando uma multa ela gera suspensão ou cassação, ela não entra aos pontos. Tá? Porque a suspensão justamente é porque é uma multa que eles chamam vezes 10. Já tinha passado os pontos? Não, na verdade, por exemplo, ela tem a pontuação, mas ela não entra. Entendi. Porque ela é tão grave que se fosse ponto seria pouco. Por isso que é a suspensão, exatamente. Nem inclui os então pontos. Ela é só o valor mesmo. Exato. A cassação mesmo. Mas dá para suspender o valor também em alguns casos? Em alguns casos, sim. Quais casos? Depende. Depende do quê? Depende de vários fatores. O que acontece? Como eu comentei, antigamente você conseguia anular os dois juntos. Hoje o juiz ele já está liberando mais, porque a gente sempre tem que estar se adaptando, né? Então, o que vale mais? É conseguir liberar o valor da multa e a carteira junto? Ou será que é mais fácil a gente conseguir brigar pela situação da habilitação? Focar na habilitação. E ter um resultado melhor. Então, a gente foca na habilitação para ter um resultado melhor. Mais rentável focar na habilitação. Entendi. Qual que é a outra
questão que aparece mais aí para vocês? Outro tipo de gente. O primeiro é o bafômetro, né? Uma situação que é muito comum, cara, muito comum mesmo, é venda de veículo que não é feita transferência. Isso gera o quê? Acarreta em diversas multas. Porque daí o que acontece? Diversas? Sim, a pessoa que compra o veículo não transfere, ela não tá nem aí, porque os pontos não vão para a carteira dela. Exato. E aí acontece muito, o pessoal entra em contato, Cristian, vendi um veículo, o cara não transferiu e, cara, só essa semana tomou 5 multas. Como é que faz? Entendeu? Ou tu aluga o carro e toma várias multas, é o mesmo processo mais ou menos ou não? É que daí se tu alugar um carro, depende, se tu alugar um carro para um terceiro, é que daí existem os fatores, aí tu pode fazer, tem uma procuração, tudo mais, só que às vezes não, né? Mas esse não é tão normal. É que às vezes o pessoal faz a venda, é meu conhecido, entendeu? Tá, então vamos lá, o que acontece? Eu vendi o carro para o Elvis. E o Elvis... E não passei pro nome dele, ficou no meu nome, o Dutti. Exato. Essa é a situação que acontece? O veículo está no teu nome. Tá no meu nome, mas o Elvis está lá. Ou tu pode até ter preenchido... Vai tomando multa nos Vocês podem até preencher do Dutti. Mas não faz não. Só que o Elvis, que comprou o carro, que deveria fazer a transferência, não fez. Não fez. E daí? Entendeu? O que acontece? Quem que é o culpado? O veículo continuou no teu nome. Continuou no meu nome. Entendeu? E daí ele levou uma multa. Ele levou uma. Vai pra ti. E daí? Se ele não se apresentar como condutor, entendeu? E o que eu faço daí? Aí tu entra em contato comigo. Não atendeu mais as minhas ligações, me encheu de multa lá naquele pardal. E aí o que eu faço? Bom, aí o que acontece? A maioria dos casos, as pessoas não conseguem mais contato com a pessoa que está com o veículo. Às vezes vai até para os briques aí de andar até perder. E aí, né, a gente tem que resolver essa questão dos pontos e muitas vezes dar uma busca e apreensão no veículo para ele ir para um depósito, para ele parar de gerar problemas. Mas né? aí eu consigo resolver essa? Como é que eu provo que não era eu e era o terceiro? Depende. Uma, que se o veículo está no teu nome, rodando por aí, a responsabilidade é tua. É minha. Então, com uma busca e apreensão, se ele for pego, ele vai pro depósito, só tu tira. Entendeu? Mas qual que era a pergunta mesmo? Mas se não fugir da resposta. Como que eu faço a defesa? Como que vocês fazem a defesa para anular isso? Como que eu provo que não era eu que estava dirigindo? Aí são diversas situações, porque às vezes a pessoa ela tem uma foto do Dutti assinado, preenchido, às vezes tem uma cópia autenticada do Dutti, às vezes tem uma procuração de compra e venda, entendeu? São vários fatores. E às vezes não tem nada, entendeu? Então por isso que tem diversas variáveis. Então, se não tiver nada, não tem o que fazer. Tenho que fazer. Ainda tenho que fazer? Claro. Porque o que acontece? O cara tomou lá uma penca de multas. A gente consegue evitar que seja habilitação suspensa. Referente ao veículo, a gente consegue fazer que esse veículo seja apreendido, entendeu? Para gerar problemas. Sim. Então, qualquer ocasião tem uma saída. Nessa situação, sim. Tem. Quando tu não consegue suspender totalmente os pontos, ainda consegue adiar para não perder a CNH. Isso, é que daí aí são duas situações um pouquinho diferentes. Quando se trata de pontos, é um tipo de trabalho. Quando se trata de processo, que daí se remete mais à questão de perder o direito de dirigir, é outro. Porque os pontos ali, digamos assim, é a raiz do problema. Entendeu? Porque quando tu tá recém tomando as infrações, entrando nos pontos, tem o que a gente chama de cortar o mal pela raiz. Aí tu consegue evitar um problema grande aí. Quando já está num efeito de suspensão ou cassação, aí já está num nível mais elevado. Aí é outro tipo de solução, né? Outro tipo de solução. Exato. Entendi. E o que não se deve fazer? Por exemplo, como estão falando de essas empresas aí, tem muitas empresas que fazem as promessas. Em qual promessa tu não pode cair? Te dou garantia 100%. Cheguei lá, eu tô com problema, perdi minha carteira, tomei ponto, o que dá para fazer? E no que eu não posso acreditar que as empresas vão me falar? Já que você falou em promessas, uma promessa de garantia. Vai lá, top 1 da promessa que as empresas fazem que não funciona. Que não garantia. Te dou a garantia de que eu vou resolver esse problema. De que a tua habilitação não vai ser cassada ou suspensa. Garantia de que a CNH não vai ser cassada e suspensa não existe. Exato. Por quê?
Eu gosto de frisar que nós somos uma empresa de meio e não de fim. O que significa isso? A nossa equipe faz elaboração, protocola junto ao órgão, tanto jurídico ou administrativo. Só que por que eu não posso dar uma garantia? Porque o julgamento não é nós que fazemos. Não é você, não então, depende se eu de não vocês. julgo, como eu vou garantir um resultado, entende? Exato. Como nós trabalhamos? Baseado no histórico dos nossos processos. Tanto é que nem comentei anteriormente, nós movemos ações com base positivas de históricos, não aonde a gente não tem parâmetro nenhum. Você só faz o que já deu certo. Exato. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Vamos lá. Qual que é a segunda promessa que não pode cair? Tem mais promessas aí que a galera faz ou não? Cara, daí promessa sim, eu acredito que não. Mas talvez não cumprir com o serviço oferecido. Daí não diria que seria como uma promessa, né? Uhum. E o cliente, como que ele deve avaliar uma empresa para pagar a prestação de serviço dessa empresa, uma empresa de multas? Eu tô com um problema no meu CNH aqui, vou dar uma procurada aqui em uma empresa para arrumar essa situação. O que o cliente tem que olhar na empresa? Olhar o tempo de mercado que essa empresa tem. Vamos lá. Tempo de mercado. A primeira coisa que eu tenho que olhar é o tempo de mercado que a empresa tem. Porque empresas que não têm experiência nesse ramo não têm muitos dados para saber o que funciona e o que não funciona. Com certeza. Pedir um histórico de casos resolvidos, da mesma situação que se encontra. O que mais? Isso, eu acho que em primeiro lugar é sentir confiança. Sentir confiança na pessoa que está te atendendo, na empresa, na estrutura. Né? Eu acho que são esses 3 pontos aí. Entendi. Qual que é o teu público? Em qual sentido? Qual que é a pessoa que mais precisa do teu serviço? O que mais precisa... Qual que é o serviço que tu presta, né? Qual que é o serviço que tu presta? Aconteceu alguma coisa comigo no trânsito. O que acontece comigo que eu posso te procurar? Bom, qualquer situação que se remete a multas de trânsito, você pode entrar em contato conosco. Qualquer situação, multa de trânsito. Quais situações tem? Bom, quais situações existem? Eu dividiria em 3 situações. Multas de trânsito normal. Multa de trânsito normal. O que é uma multa de trânsito normal? Que é uma multa que vai te gerar os pontos da infração. Por exemplo, uma multa sem cinto, uma multa de estacionamento 5 pontos, uma multa de sinal vermelho 7 pontos, entendeu? Esse é um tipo de situação. O pessoal sabe disso? Sabe qual que é a pontuação? Tu sabe, Elvis? Sabe, Vini, qual que é a pontuação? Tu sabe qual que é a pontuação? Qual ocasião perde tal ponto? Tu sabe? Ninguém sabe disso. Geralmente o pessoal não sabe. Mas quando ele comete uma infração, recebe a notificação nela ali. Vai aparecer Exato. A quantidade de pontos. Na verdade, só tem um detalhe que às vezes a gente nem recebe a notificação. A maioria das vezes. Exatamente. Não recebe se tu não trabalhar com multa de multas. Porque com a multa de multas tu não precisa nem receber, fica no sistema interno deles. É isso? Em partes. Em partes, conhecido aí. Bom, por quê? No caso que o Elvis ali comentou agora, quando tu tomou a infração e ainda não recorreu, para te saber que tu levou essa multa, entendeu? Às vezes acontece de tu nem saber que tu tem, tu acha que não tem nenhuma multa, tu vai ver lá, tu tem uma 5, entendeu? Sim. E claro, às vezes tem situações, a maioria das vezes às vezes por erro do próprio motorista. Mas não um erro consciente, eu diria que é um erro inconsciente, por não saber que o seu endereço está desatualizado junto ao Detran. E aí as notificações vão para o endereço antigo e ele acaba não sendo notificado. Hoje em dia, as notificações, antigamente, eu acredito que era só por envelope, né? No correio. Hoje em dia, como que é? Hoje, é até um sistema muito recente que o Detran lançou, onde você pode se cadastrar junto ao aplicativo e tu pode ter a opção de não receber mais multas pelo correio, mas sim ser notificado no aplicativo as infrações. Aí você escolhe, eu quero receber pelo correio, não faz nada. Eu quero só receber pelo aplicativo, faz o cadastro. O aplicativo carteira digital. É o Detran ou o CFC? Qual que é a diferença do Detran e do CFC? O CFC, ele é um prestador de serviço. Prestador de serviços? Exatamente, por exemplo. Sobre o quê? Sobre as aulas. Tanto é que o CFC é só sobre a CNH? Uma empresa. O CFC é só sobre a CNH? O CFC é sobre CNH. E o Detran E o CRVA é sobre documento e veículo. E o Detran? Que é a vistorias. O Detran é o órgão
regulamenta, né? Muita gente não já sabia disso, Vini, a diferença entre CFC, qual que é o outro? CRVA, sabe a diferença? Sabia a diferença? Só sabia que o Detran é o que regularizava. Eu também, pra mim é tudo Detran também, né? Tudo Detran. Então, resumindo, tu tem uma empresa há 3 anos que é focada em evitar que os motoristas percam seu direito de dirigir por suspensão ou cassação. Por suspensão ou cassação. Qualquer suspensão ou cassação, tu vai conseguir resolver o problema. Ou pelo menos adiar o problema. Com certeza. Isso. Entendi. Muito bem. Ficou alguma dúvida, Vini, sobre a tua CNH? Não, mas agora fiquei interessado em consultar o site, ver se não tem nada. E para pessoas assim, vocês não têm nenhum serviço? Temos um serviço... A pessoa que não tem o problema ainda, temos. Mas que nem o Vini, tem que ir, ele falou, até lembrando disso, vou lá consultar, que é uma coisa chata, né? Tu vai consultar onde? Não sabe, viu? É chato. Para essas pessoas, vocês não têm nenhum serviço? Temos. E o que acontece? É uma situação até meio engraçada, porque nós temos um monitoramento, como eu comentei contigo, né? Acontecia dos clientes, cara, não consegue monitorar minha CNH o ano inteiro. Ou, cara, eu tenho 3 veículos, como é que a gente faz aí? De clientes que... De clientes eu atendia e sofreram com essa questão de não saber das multas, que é muito comum. E começaram a pedir e tudo mais, então a gente resolveu desenvolver um monitoramento de multas ou de veículos. Vocês têm um sistema então de monitoramento de multas, exatamente. Onde a pessoa não precisa se preocupar se tem ponto, se não tem. Inclusive atendemos a empresas também que têm frotas de veículos, até de motos, até de caminhões. E também aquele cliente particular, que às vezes então, tem um ou mais veículos e não consegue acompanhar. Como empresa e o particular, até aquele que tem só um veículo também. Exatamente. É um serviço como é que se chama esse serviço? De monitoramento. Um serviço de monitoramento. O cliente recebe um relatório todo mês da situação dos veículos, da situação da CNH, é assim que funciona. Entendi. Tirado todas as dúvidas. Entendi também que fui tapeado. Já mais ou menos eu já desconfiava, agora eu tive certeza. Bom, então vamos lá. Tu sabe exatamente como funciona o quadro a um passo do milhão. Uhum. Tu sabe que existem 3 passos para faturar 1 milhão na internet. O primeiro passo é ter uma oferta validada. O que significa ter uma oferta validada? Ter um produto, um serviço que seja bom, que resolva um problema e que as pessoas já estejam comprando. Então, um dos requisitos é ter faturado pelo menos 100 mil reais desde o ano. O segundo passo é conseguir atender e entregar a demanda de 1 milhão. Seja ele por mês, seja ele por ano ou seja ele por 2 anos. E o terceiro passo é distribuir essa oferta validada para um número maior de pessoas. Porque se tu já está vendendo, se tu vende 10 prestação de serviço no mês, por exemplo, foi porque tu mostrou para X número de pessoas e X número de pessoas comprou. Então, se tu distribuir essa oferta para um número maior de pessoas, um número maior de pessoas irá comprar. Então, o passo 1 para os 3 passos do milhão. O passo 1 é ter uma oferta validada, que tu tem. O 2 é conseguir atender e entregar uma demanda de 1 milhão. E o passo 3 é a nossa especialidade, que é a distribuição em larga escala dessa oferta. Agora nós vamos olhar, ver qual que é a tua capacidade de entrega. Quanto que é o teu ticket médio? Meu ticket médio, ele varia, ele fica em torno de R$800. R$800. E tu quer faturar 1 milhão em quanto tempo? É tentadora essa pergunta, né? 12 meses. Vamos lá. 1 milhão em 12 meses. Como é que a gente faz então? Vamos para a calculadora. Primeiro a gente divide 1 milhão de reais
pelo prazo que a gente quer, 12 meses. A gente chegou a um número de R$83 mil por mês. Então agora a gente esquece 1 milhão. Agora a gente vai focar em R$83 mil por mês. Teu ticket médio é 800. 83 mil dividido pelo teu ticket médio. Isso dá 103. 103 clientes por mês. Então agora a gente já esquece também os 83 mil e foca só em 103 clientes por mês. A gente vai fazer arredondar um número aqui de 100 clientes. Ok. Quantos dias tu trabalha por mês? Trabalha no sábado ou trabalha 5 dias por semana? Trabalho 5 dias por semana. Então a gente vai pegar 100 clientes que tu precisa no mês para dar 83 mil de faturamento para dar 1 milhão no ano. A gente vai pegar os 100 e dividir por 20, que é os dias que tu trabalha no mês. Agora a gente chegou em um número de 5 clientes por dia. Descomplicou 1 milhão por mês, né? Agora tá lá. Quando fala em 1 milhão, meu Deus do céu, como que vai fazer tudo isso? Agora, quando a gente faz a conta e chega em quantos clientes a gente tem que... Para quantos clientes a gente tem que vender por dia, esquece 1 milhão, esquece o resto e foca no cliente. E a última etapa é... Quantos clientes tu tem que atender por dia? Porque atender não é vender, né? Quantos clientes tu tem que atender por dia para vender 5? A tua média, a cada 10 clientes, tu vende para quanto? Quanto é a média de conversão da tua oferta? Cada 10? Uma média. No mínimo 3. Tem 30% de conversão. Então, para te fechar 5 em um dia, tu tem que atender aproximadamente 20 pessoas por dia para fechar 5 vendas no dia para dar 83 mil no mês para dar 1 milhão no ano. Então agora a gente esqueceu todo o resto, esqueceu até quando tem que vender, a gente vai focar em então, atender 20 pessoas por dia. Tu consegue atender 20 pessoas por dia? Hoje com a capacidade que eu tenho ali junto à equipe, eu consigo atingir em torno de 15 clientes por dia. É só botar mais um funcionário para atender. Exato. Ok. Então agora nós chegamos à conclusão que tu tem o passo 2 e está prestes a faturar 1 milhão de reais dentro de um ano, né? Vamos lá, Maria Cláudia, senta aí com o teu computadorzinho e vamos... Agora nós vamos montar o plano de ação, vamos achar o público e vamos deixar tudo pronto. Então tá, o que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai definir qual que é o teu público. Como que vai ser feito? Como que a gente vai... Então a nossa meta aqui é tu atender 20 clientes por dia para fechar com 5. Esses 20 clientes por dia, a gente vai atrair eles das redes sociais, levá-los para o teu site, dentro do teu site induzi-los a clicar no botãozinho que vai levar para o WhatsApp com uma frase dizendo quero comprar, quero uma reunião, quero... Isso que tu vai decidir depois. Mas os 20 clientes por dia, a gente vai tirar eles de dentro da rede social e vai jogar diretamente para o teu WhatsApp. Qual que é a idade do teu público? Então agora a gente vai definir o teu público. Teu público é... Primeiro vamos definir o que é a primeira região, idade, região. Qual região tu quer trabalhar? Grande Porto Alegre, inicialmente. Que é a região que hoje eu atuo, só que eu acredito que eu tenho muito potencial ainda para atingir dentro dessa região. O teu escritório é em Porto Alegre? Porto Alegre. Tá. Região de Porto Alegre. Hoje nós temos atendimento em Porto Alegre e São Leopoldo, então Grande Porto Alegre e Metropolitana. Tem escritório, né? Em Porto Alegre e em São Leopoldo? Na verdade eu tenho atendimento em Porto Alegre e São Leopoldo. Atendimento em Porto Alegre e em São Leopoldo. Botar São Leopoldo também? Pode, como eu vou falar só atendimento, não estou especificando, né? Um escritório. Porque
que trabalha de uma forma diferente. Sim, mas os anúncios que a gente vai fazer para Porto Alegre e São Leopoldo ou só para Porto Alegre? Porto Alegre e São Leopoldo. Porto Alegre e São Leopoldo. Por que não Novo Hamburgo? Não, na realidade, o que eu trabalho hoje atualmente é Porto Alegre, as cidades ao lado de Porto Alegre, né? Aí eu tenho outro pino, que é São Leopoldo e as cidades de Novo Hamburgo. Tá, então é a grande Porto Alegre e Vale dos Sinos. Grande Porto Alegre e região metropolitana. Tá. De Porto Alegre pra cá, Cláudio. É que tipo, onde os clientes moram, na verdade eles moram mais longe. Então, tipo, eles podem morar mais longe de Porto Alegre, se eles quiserem se deslocar. Dá pra se dizer que é da grande Porto Alegre, né? Não sei, ou metropolitana? Só, região metropolitana. Até onde é a região metropolitana? Eu acho que é até Novo Hamburgo. Elvis, a região metropolitana é até onde? Metropolitana é até onde eu entrei, Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo a Porto Alegre. Então é região De metropolitana. Novo Hamburgo pra cá, até o Parobé, Vale dos Sinos. Sim. Depois, Vale do Paranhama. Vale do Paranhama também vai querer? Não. Vale dos Sinos? Realmente não. Tá. Peraí. Porto Alegre, Canoas. São Leopoldo. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai decidimos aqui as cidades, e daí a gente vai decidir a idade, o sexo do público-alvo, e a gente vai chegar a um número X. 1 milhão de pessoas, meio milhão de pessoas, 300 mil pessoas, que é nesse público X que a gente vai iniciar. Ok. Botar Estância Velha também? Sim. Eu botei Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Sapiranga. Parabéns? Tá, acho que tá. Tá bom. Homem e mulher ou só... Hoje, pelos dados que nós temos, 60% é homem, 40% mulher. Então vai para os dois. Vai pros dois. Tem mais fashion, né? Tipo, quem mais fashion mulher é homem, certo? Isso, 60%. esse é dado já de fechamento. já de Tá? 60%. Então é os dois. Botar os dois? Os dois. Tá. Quanto ficou? A idade, Não, quanto ficou agora? 3 milhões e 400. Então, nessa região metropolitana temos... Agora bota por idade. Qual que é a idade? De 25 a 45 é o De público-alvo. E quem tem mais de 45 não faz? Não, faz também, só que a maior quantidade é dentro dessa faixa de 25 a 45. 80% 80% é... Tá, 25 a 45 anos. Homem e mulher de 25 a 45 anos na região da metropolitana e Vale dos Sinos. 1 milhão e 700 pessoas. É bastante, né? É bastante, gente. Dá para bater tranquilamente o faturamento. Quais especificações nós vamos botar? Vamos brincar, ainda tá grande esse público. A gente... Olha o que tem aí. Oi? Se tiver um motorista, vai ser. É que é uma Motorista. diversidade muito grande, né? Porque, por exemplo, Motorista todo mundo de tem caminhão, habilitação, de mas não exerce a profissão de motorista. Mas Entendeu? o teu cliente é um motorista de profissão ou não? Não, é bem diversificado. Não tem 80% é motorista? Não. Então acho que não precisa de subnichar. Não, se me deixar para motorista Quem não. tem carro? É quem tem carteira, né? Tem a opção de carteira CNH? CNH global, CNH industrial. O que é CNH global? Não é no teu linguajar? Nunca ouvi falar. Carteira de motorista. Carteira de motorista. Deve estar falando de outra coisa CNH. Carteira nacional de habilitação. É isso aí. Isso. Inclui isso. Quanto que ficou o público? Com 49 mil. 49 mil. De 1 milhão e 700 foi para 49 mil. Acho que a gente subnichou muito. Veículo. Veículo. Tiraram a carteira. Exato. Essa da carteira nacional ali era quem tinha como ou interesse. Tem interesse. Tira. Veículos.
Pessoas que expressaram interesse ou curtiram páginas relacionadas ao vídeo. Não, esse tem carro. E se não for, não. Ficou 1.200.000. Esse é o público que nós vamos iniciar, Christian. Com um público de 1.200.000. Como que vai ser feito? A gente vai... Primeiro passo. A gente vai fazer o teu site. Tu já tem um, né? Já tem um site. Já tem um, mas a gente vai fazer o nosso site, que é um modelo de página de venda. Sabe qual que é a diferença de um site e de uma página de venda? Não. Não, vou te explicar. O site é um modelo antigo que serve para as empresas grandes. O site serve para a Coca-Cola. Tu já conhece a Coca-Cola, tu já sabe o produto dela, tu já quer comprar o produto dela. Tu entra no site e tem as opções para ti ir lá falar com alguém. O site é um modelo antigo que serve só para quem já comprou a tua ideia. A página de venda é um modelo atualizado que ela faz, ela conduz, ela converte. A pessoa não chega querendo o teu produto ou o teu serviço na página de venda, mas ela vai desejar o teu produto ou serviço com o que ela vai lendo o passo a passo. Então a página de venda ela conduz a pessoa em uma ideia e faz ela tomar uma ação de clicar no botãozinho que vai diretamente lá no teu WhatsApp e lá sim tu faz o fechamento do serviço no teu caso. Entendi. Então a primeira coisa a gente vai fazer um site, um logo. Tu tem um logo? Eu tenho um logo, mas a gente gostaria de uma... Quer dar uma reformulada, uma repaginada, uma atualizada também? Uma atualizada. Uma atualizada no teu logo. Vamos fazer a página, vamos fazer o logo e vamos fazer os anúncios. Vamos fazer vários anúncios e vamos testar o melhor. E depois que a gente testar, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o site e vai fazer os anúncios. E a gente vai testar o melhor anúncio. O melhor anúncio, o que é um melhor anúncio? O que é um anúncio melhor? É aquele anúncio que vai custar menos por uma pessoa que chegou no teu WhatsApp. Então eu vou te falar, Christian, testemos anúncios aqui e a cada R$1 está indo uma pessoa para o teu WhatsApp. Ou a cada R$5 ou a cada R$10, depende do nicho disso aí também. Sim. Mas aí eu vou fazer o processo, eu vou fazer todos os testes e vou chegar e dizer, Christian, olha só, esse anúncio aqui, a cada R$5 tem uma pessoa indo no teu WhatsApp. Tu precisa de 20. Então eu vou dizer para ti, tu tem que botar R$100 em tráfego pago. Sabe qual que é a expressão tráfego pago? É a compra de mídia, a compra do espaço lá nas redes sociais que a gente vai jogar teu anúncio. Então se está custando R$5 para eu botar uma pessoa e a nossa meta é botar 20, então tu vai ter que colocar R$100 em tráfego pago para dar as 20, para dar o 80 mil por mês, para dar as 5 vendas por dia, que vai dar o número X, que vai dar 80 mil por mês, que vai dar 1 milhão em 12 meses. Então tu entendeu tudo? Ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Claudinha, tem mais alguma coisa? Pede tudo agora já, tava até esquecendo. O que tu precisa dele? Já pede tudo agora. De um Facebook. Um Facebook. Tu tem que ter um Facebook, né? Tem que dar uma olhada na senha lá. Só para entender, a gente não vai olhar tuas mensagens, tá? A gente vai usar, a gente nem entra nele, a gente usa o gerenciador de anúncios da empresa Facebook, não do aplicativo, mas para a gente trabalhar dentro da empresa do Facebook, a gente precisa entrar pelo aplicativo deles. Então a gente precisa que o certamente já está pronto, né? Já tem uma vez, eu não preciso nem entrar direito no Facebook. Preciso logar nele, óbvio. O que mais tu precisa dele? Eu preciso dar uma faleta de identidade. Porque caso caia a conta, eu tenho a tua identidade. O que mais? Cartão de crédito. Para deixar lá. Para setar, porque os pagamentos do tráfego paga via cartão. Ok. O que mais? De momento é isso. No momento é isso. Então tá, quais são os prazos? Em 4 dias a gente termina o site e os anúncios. Em 4 dias? 4 dias. 4 dias está tudo pronto, 100% pronto. Se tu me der as imagens que eu te pedi. Boa. O negócio é não perder tempo.
Não, aqui é tudo muito rápido, muito ágil. Em 4 dias está pronto, no 5º ou no 6º dia a gente já começa a subir as campanhas testes. Nas campanhas testes tu já vai para pessoas no teu WhatsApp. E aí a gente fica 1, 2, 3 semanas, um mês, é variável, até achar o anúncio que vai ser o campeão, que aí sim a gente começa a escalar. Eu botei aqui no direcionamento, eu botei veículos e carteira nacional de habilitação. Então os dois juntos, daí deu 1,2 milhão, que põe 1,2 milhão. Tá ótimo. Tá bom? Sem dúvidas? Sem dúvidas, cara. Então é isso aí. Bom. Encerrando mais um quadro a um passo do milhão. E em breve voltaremos com ele para mostrar o resultado. Se ele tiver o resultado, a gente mostra. Se ele não tiver, a gente não vai mostrar. É isso aí. Valeu. Fechou. Fechou.